Bom, boa tarde a todos os presentes, Sucler Mendes, secretário executivo do Conselho de Agricultura e Meio Ambiente de Assis. Essa reunião será gravada para posteriormente divulgação e também a transcrição da ata para encaminhamento dos conselheiros. Então, dando início aos trabalhos de hoje, passar a palavra ao presidente do Conselho, Marcelo Aguiar. Marcelo. Pessoal, boa tarde mais uma vez, tudo de bom para vocês? Vamos fazer uma boa reunião, hoje com um quórum um pouco reduzido. Estamos com 8 presentes, 7 justificativas de ausência. A Solange, o Fábio Albertini, a Elaine Amorim, Geraldo Antônio, Márcia Marise, o Roberto Siciliato e o Fábio Ávila. Justificar as ausências. Tivemos correspondências recebidas e enviadas, né? A primeira correspondência que nós recebemos foi de uma resposta de um ofício que eu encaminhei ao Felipe, que é o coordenador que está revendo aí com o Condurb, né? O plano de revisão do plano diretor. E aí ele nos respondeu para que então eu pudesse embasar uma resposta ao ofício do Ministério Público, já mencionado na reunião anterior, que eu estava aguardando essa resposta do Felipe para a gente poder estar respondendo, então, o Sérgio Campanharo. Na resposta, a informação é aquela que nós já sabemos, as reuniões foram paralisadas, né, em razão até da pandemia e por alguns outros motivos. O Felipe mencionou que essa deliberação ocorreu entre o CONDAM e o Condurb em março desse ano, depois não tiveram outras reuniões, e que está estudando a possibilidade de fazê-las por videoconferência. Acredito que vai ficar para o ano que vem agora, porque agora já está se encerrando, né? Daqui a alguns dias, o ano. Esse encaminhamento do ofício para o Ministério Público foi no dia 6 de novembro. Depois disso, nós não tivemos mais respostas e o Ministério Público também ainda não entrou em contato. Com relação às atas, então não vamos deliberar e aprovar nada em razão da confecção ainda delas, né? Juntamente na próxima reunião a gente faz com a de hoje. E eu queria só inverter aqui, Cledir. Marcelo, só um complemento referente às atas, a gente vai estar finalizando, né, a transcrição das atas de setembro, agosto, setembro e outubro. Então, aí para o mês que vem, aí mês que vem a gente vamos ter 4 atas para a gente aprovar, das 4 reuniões online que nós realizamos agora em 2020. Tá ótimo. Então, eu queria só pedir para os conselheiros, eu queria inverter aqui, ao invés de passar para a diretoria executiva alguma informação ou própria Secretaria do Meio Ambiente, a fala dos conselheiros, para depois, então, a gente seguir e chegar à ordem do dia. Hoje o assunto é curto também, né? Então, eu queria ver com os conselheiros se alguém tem algo a dizer, que fale agora. Eu gostaria de me inscrever. Pedir. Mais alguém? Somente o Cledir. Vamos lá, Cledir. Bom, pessoal, alguns já sabiam, né? Eu estava de férias, voltei ontem. Então, a gente estou retomando aí alguns diálogos, né, sobre as atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E os 2 assuntos de pauta de hoje, eles são importantes e também eles demonstram uma certa fragilidade do Conselho, questão de rapidez, né, celeridade de análise dos processos. A Munícipe, que está solicitando aquela supressão de árvores, ela está aguardando a resposta, né? Então já tem um tempo grande aí que ela protocolou o pedido, a Secretaria encaminhou para o Conselho. Então, e até a própria demora da resposta do grupo de trabalho do plano diretor, logicamente justificável por conta da pandemia, mas também com uma certa demora para feedbacks para a gente. Então, acredito que seja interessante aí na última reunião do ano ou a primeira reunião de 2021, a gente sentar e discutir aí procedimentos, processos, para tornar mais rápido as discussões dentro do Conselho. Porque assim como é cobrado do poder público também a celeridade para as respostas, a gente também, como Conselho, tem que ser célere para encaminhar as respostas e as nossas indicações, porque senão a gente acaba travando os avanços, né? Como um próprio plano diretor, aí a gente está parado e é algo muito importante, porque várias ações da cidade, não só na área de meio ambiente e de urbanismo,
dependem do plano diretor com suas diretrizes para serem direcionadas. Então fica aí a minha indicação, minha sugestão, meu encaminhamento para a próxima reunião ou a primeira reunião de 2021, a gente definir processos mais claros e rápidos para as respostas solicitadas e as análises, né, solicitadas ao Conselho de Meio Ambiente. E complementando, também aproveitando, inclusive amanhã eu vou ter uma reunião com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o Rodrigo está aqui presente representando a Secretaria de Saúde do município de Assis. A gente está dialogando por um projeto de educomunicação aqui no município de Assis, para tentar diminuir a questão da dengue também, e trabalhar com a parte do Assis Mais Limpa, né? Então a gente vai ter alguns diálogos aí nos próximos dias referente a isso, para retomada de algumas atividades do Assis Mais Limpa. Então já fica aberto também para os conselheiros que quiserem fazer contribuições, sugestões de como a gente pode trabalhar a perspectiva da gestão de resíduos para auxiliar nesse impacto aí do COVID, né? Porque tem essa perspectiva do COVID que os resíduos também são porta de contaminação, e também para a dengue aí, porque está sendo pouco falado, mas a gente pode ter alguns problemas referente à dengue se a gente não cuidar e antever esses problemas, né? Beleza. Só tivemos a inscrição do Cledir, então vamos dar sequência. Da mesa diretora, nós não temos nenhuma informação. Da Secretaria do Meio Ambiente, Fábio pediu para falar alguma coisa, o Cledir tem algum... Não? Tá. Então vamos para a ordem do dia. O primeiro tema, que já foi um tema discutido, foi o corte de árvore. Nós precisamos fazer uma conclusão a respeito do deferimento ou não do corte daquelas árvores sibipirunas, acho que é esse o nome, né? Eu já queria antecipar aqui o posicionamento de duas pessoas, apesar de não estarem presentes. O Roberto Siciliato, ele encaminhou um e-mail justificando a ausência e opinando pela retirada das árvores, com a devida compensação, dizendo que sofreu uma poda drástica localizada em local que dificulta a circulação de pedestres, com o agravante da existência de acesso de veículos a pátio de instituição. Outra justificativa foi do Fábio Albertini. Ele disse que, nas condições adversas do espaço urbano de Assis, demandamos ações firmes e contínuas para o manejo de espécies adequadas, que minimizem os efeitos das infraestruturas urbanas numa transição entre o existente e o planejado. Há que se observar a condição adequada, então, do espaço para o crescimento radicular, a qualidade do solo, até mesmo a composição, nutrientes, água, compactação, distribuição elétrica particular e pública, né? Veículos, transeuntes, tutoria, proteção e educação ambiental, voltados à interação humana, arborização. Nesse sentido, ele é favorável também à substituição das árvores, tá? Ele vai avaliar isso também com o diretor dele, na gerência divisional de Assis, com o Piotr, e talvez, se for o caso, mandar alguma proposta aí ou uma nova contribuição da concessionária para o plano também. Nós temos, então, dois posicionamentos. Eu lembro que na última reunião a Solange, eu não lembro agora quem mais que ficou, Luciano Negrão, que acabou de entrar, isso mesmo. Ficaram de passar lá, dar uma olhadinha na árvore, até tiraram fotos, mandaram no grupo, né? O grupo não chegou numa definição, por isso que a gente precisa hoje dessa conclusão, e eu gostaria de ouvi-los, se é ou não a favor da supressão do corte dessas árvores, e aí então fazer a compensação, que eu acho que alguns já até falaram na última reunião também, dessa necessidade. Fiquem à vontade, quem quiser se manifestar, é só dizer aí o nome, que eu vou anotando. Cledir. Ronda. Rodrigo. Posso falar? Pode começar. Quem que falou agora? Luciano. Luciano. Pode, Luciano, pode ser.
Boa tarde a todos, tá? Então, eu visitei a árvore, tá? Tem uma que está com cupim, a outra não, tá? A primeira não está com cupim, mas a minha opinião, a opinião minha continua de que, se for uma árvore inadequada ao ambiente urbano, a gente deve suprimir, tá? Não importa o tamanho, não importa o estado, tá? Então, eu considero que a gente deva sair dessa reunião com eu não sei como a gente pode chamar isso, o pessoal do direito pode me ajudar, mas com uma resolução de que algumas árvores não precisa perguntar o estado dela, tá? Então, alguns tipos tem que suprimir mesmo. A sibipiruna, o ficus, eu fiz uma lista de umas 5 ou 6 árvores que não são adequadas ao ambiente urbano. Não sei o que vocês consideram. A espatódia delas, tá? A espatódia a borboleta. Então, algumas a gente deveria suprimir mesmo. Posso fazer uma sugestão com base nessa fala do Luciano? Sim. A gente realmente, né, a gente já tem definido legislação a ficus, né, para essa supressão. Então, seria viável uma resolução do Conselho sobre isso. Hoje a gente não conseguiria, Luciano, por conta de quórum, né? Então, fazer essa definição. Mas o que eu sugeriria, né? Pelo que eu estou compreendendo, o consenso geral é a autorização da supressão das árvores, também considerando a compensação, né? Mediante compensação. Então, como SEAMA, nós iríamos entrar em contato com a Munícipe e falar e dar essa resposta. Olha, o Conselho ele não deliberou porque não tinha quórum, mas com base nas discussões do Conselho, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pode fazer essa liberação. Que a gente fez essa consulta a vocês, mais porque é uma área central, árvores são grandes, então para evitar algum tipo de ação que não esteja alinhado com a opinião do Conselho, a gente fez essa solicitação de opinião, né, do Conselho de Deliberação. Mas hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a deliberação por falta de quórum. Então, se os conselheiros presentes aqui na reunião acharem por bem, a gente pode tomar essa linha, né? Depois a gente faz uma resolução ad referendo. Nelma, você acha que é possível fazer assim? A Nelma falou, regimentalmente falando, a gente pode fazer essa resolução depois ad referendo. Porque, pelo que eu compreendi, os conselheiros estão não favoráveis, né, que ninguém nunca é favorável à retirada de árvores, mas compreendem que esses indivíduos estão em local inadequado. Ronda? Oi, eu ia perguntar para o Luciano sobre o estado das 2 árvores. Uma está com cupim. E alguém comentou que uma estava praticando um bueiro. Será a mesma árvore? Porque são 2 árvores. Uma está condenada, retirada sem problema nenhuma. Se a outra é que está prejudicando, também deve ser retirada. Agora, se for a que está com o cupim está prejudicando, essa pode ser retirada, e a outra talvez pensar em não retirar. Assim, tirar 2 vai ser um choque no microclima bem grande. Mas, pergunta para o Luciano, você observou se o indivíduo que está com o cupim também tem um bueiro embaixo? Sim, é o indivíduo do bueiro. É justo esse, então? Entendi. Certo. Entendi. A outra é a primeira, né? É a do canto. A outra está com uma qualidade boa,
Só que ela está detonando já a calçada, né? Então, em termos de, por exemplo, um cadeirante passar por essa calçada, também não tem condições. A gente tem que pensar nisso também. Entendi. Tá? Então, é melhor expor, sim. Eu entendo essa questão do microclima, mas a gente poderia propor alguma árvore que crescesse rápido e até a adequação em como plantar, né? A prefeitura poderia orientar corretamente. E eu acho que seria melhor. Mas se vocês optarem por podar apenas uma, então é a do canto do bueiro, que está com cupim mesmo. E aquele cupim de árvore, não é cupim de solo, não. Ok, obrigada, Luciano. Rodrigo? Eu estava ouvindo aí o pessoal, então, a questão da acessibilidade também a gente vai ter que levar em conta, né? Ver como que está a questão da acessibilidade, porque nossa cidade hoje é precária em acessibilidade. Então, nós temos que estar atentos. E a questão da retirada das árvores é aquela questão, muito tempo não houve uma política de qual tipo que seriam semeados, né? Que as mudas que eram destinadas, ficou muito tempo assim, sem o pessoal ter um estudo para qual seriam viáveis aí em determinados locais, né? Então é importante também partir agora da secretaria, Cledir, um estudo assim, mostrando ao pessoal qual que é a viabilidade de quais espécies que devem ser plantadas em baixas da rede elétrica, em praças, essas coisas, para a gente não ter futuramente problemas novamente com isso. A palavra? Pode falar. Eu recebi, há pouco tempo, o Manual Técnico de Arborização Urbana da do município de São Paulo. Para colocar isso aqui dentro do nosso grupo, para vocês darem uma analisada. São 124 páginas, tem algumas espécies, tem indicação de espécies. Sempre pensando que São Paulo é Mata Atlântica e nós não somos Mata Atlântica. Mas, fora isso, tem indicações muito boas nesse manual. Ok? Beleza. Eu só um adendo. Eu não sei, eu não entendo muito dessa questão de árvore aí, né? Mas se uma já está com problema, né, com cupim, está danificando o bueiro, essa também sou da opinião de deve ser cortada, mas com compensação. A outra, em razão até de passagem, se apenas é a passagem da calçada, eu não sei se pela idade dessa árvore, se ela cresce mais, se ela vai se consertar a calçada, ela vai crescer e danificar de novo essa calçada. Se não for isso, eu sou a favor de mantê-la a árvore e o proprietário apenas consertar aí a calçada para pedestre. Eu vou fazer uma complementação. Já posso adiantar que vai crescer e vai danificar a calçada novamente. Beleza. Vou fazer uma complementação, aproveitando essa parte da calçada. Que assim, se a gente for levar em consideração que a calçada é mais importante que a árvore, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai começar a liberar um monte de corte de árvore, porque a gente tem muito pedido de supressão baseado a árvore está arrebentando minha calçada, sendo que, na maioria das vezes, é inadequação do espaço da árvore e não a árvore que está inadequada. Nesse caso da Cibipiru, é uma árvore de grande porte que ela não deveria estar ali mesmo. Mas o que mais acontece é a pessoa tem espaço mínimo ou concreta até a base da árvore, até o tronco da árvore, aí logicamente que a calçada vai arrebentar. O que a gente precisa garantir é a acessibilidade, né, o 1,20 m para cadeirante, as rampas de acesso e tal, mas aí já nessa sugestão que o Luciano deu para a gente estabelecer uma normativa, priorizar a adequação da calçada. Se for identificado que o espaço da árvore não está adequado, adequa a calçada, estabelecendo o 1,20 m, que é o mínimo da acessibilidade do passeio da calçada, mas adequação da calçada na autorização de supressão da árvore. Porque se for basear em adequação da calçada apenas, a gente vai ter uma perda de massa verde no município muito grande. Porque boa parte dos pedidos que são solicitados é porque está estourando a calçada, está arrebentando a calçada. E a maior parte desses pedidos é porque a árvore não está com espaço adequado.
E nos últimos anos, a política de arborização urbana para plantio, tanto no ato da doação ou no ato do Disque Árvore, que a pessoa liga para solicitar, a gente já faz essas verificações, questão de distância de esquina, se tem fiação ou não, para ver que tipo de árvore, de pequeno, médio ou grande porte, a gente vai plantar nos locais. Então, só que isso vai ser refletido daqui uns 10 anos, mais ou menos, que é quando essas árvores estiverem grandes. Então, só essa atenção que eu chamo sobre essa questão das calçadas. Garantir, sim, acessibilidade, que é 1,20 m para os cadeirantes, né, e os PCDs, o pessoal com mobilidade reduzida, mas não pensar a adequação da calçada sobreposta à existência ou não da árvore. A gente tem que priorizar a existência da árvore, não da calçada. A calçada, as condições de adequação. Já uma árvore, né, no caso, nesses dois casos aí, dessas duas árvores, as duas árvores sendo suprimidas, vai causar um impacto de microclima muito grande, como a Ronda colocou. Então, uma sugestão que eu faço até, a gente faz uma liberação para essa árvore que está prejudicando uma estrutura da boca de lobo, né, da estrutura de drenagem, e está com cupim, porque isso até entra a questão de defesa civil, né, está causando um risco para patrimônio público e risco de vida também. E a outra a gente não faz essa liberação, mas mantém ela sobre análise, sobre cuidados, né? A gente vai monitorando ela para posteriormente, se for realmente identificada uma necessidade de supressão, a gente autoriza, mas no atual momento a gente autoriza essa que já está com cupim, que já está comprometida e que está comprometendo uma estrutura pública. E lembrando, pessoal, uma outra coisa que nós esquecemos é que a gente fez a alteração do conselho, mas nós não atualizamos o regimento interno. Então, a gente está operando hoje sem regimento interno. Então, logo, a plenária é soberana. É isso, Marcelo? Não, eu sei, mas eu estava vendo aqui. Aí, agora eu tô lá Tranquilo. dentro. Então, a gente pode fazer essa deliberação sobre esse caso das árvores, né? Porque a gente está sem o regimento interno. Mas a gente também já tem que fazer a atualização. Eu vou trabalhar no texto do regimento interno já, para adiantar, mas para a próxima reunião a gente já começar a análise e aprovação do regimento interno, que a gente está com essa lacuna aí para ser preenchido. Eu queria falar. Pode falar, Vilma. Então, mas o Cledir está falando aí sobre que não pode cortar, que tem que ficar analisando a calçada, mas e o pedestre também, não tem problema, gente? Gente de idosos passar ali, pode escorregar, pode cair também, isso daí não vem o caso também? Vem, Vilma, mas se a gente for pensar desse jeito, a gente vai tirar todas as árvores da cidade. Eu não sei, Cledir, mas eu vou falar um negócio para você. Se ela está condenada lá, eu não sei, vocês sabem melhor do que eu, né? Porque eu não tenho essa visão que vocês têm sobre as árvores. Mas eu acho que, sei lá, precisa olhar um pouco nos pedestres também. Posso falar, Cledir? Pode sim. Posso? Eu entendo o que o Cledir disse, eu concordo com ele. A gente não pode esquecer que o nosso conselho é Meio Ambiente e Agricultura. Para a questão do pedestre, a gente tem que ver o Condurb, que é outro conselho. Então, a gente tem que priorizar, como o Cledir disse, ele tem razão, a existência da árvore. Tá? Eu só considero que o meu voto era a favor da supressão devido à inadequação da árvore, não tanto quanto a questão do pedestre. Só para complementar essa questão essa visão, que a Secretaria também tem essa visão do pedestre, até a gente, em calçadas, que tem algumas calçadas mais antigas do município, que elas são mais estreitas. Então, a gente acaba liberando a obrigatoriedade de plantio das árvores nesses imóveis, porque realmente não dá para colocar uma árvore numa calçada, que a calçada tem 1,20 m. E aí você inviabiliza, de fato, a acessibilidade. Mas nas demais calçadas, que tem um padrão de 2 metros, mais de 2 metros, a gente tem que pensar na harmonização da existência da árvore, que é muito importante até para a saúde pública e para o bem-estar da população, com a questão da acessibilidade. Aí eu vou fazer uma sugestão para o Luciano, né? Ele que fez uma avaliação mais incisiva.
a gente fazer a gente libera o corte da que está na galeria e com cupim, e a gente faz o monitoramento da outra, né? Que essa outra provavelmente... Porque se a gente liberar as duas, vai ter um impacto com a população muito grande também, que a gente tem que considerar isso. E vão vir uma crítica muito grande para a prefeitura, como ocorreu nas árvores que nós suprimimos lá no Camelódromo e ali na praça do Cinema Municipal. E então, a gente liberar uma e acompanhar e posteriormente liberar a outra, também tem um impacto menor junto com a população, né? A questão de opinião pública, que é uma coisa que a gente tem que considerar também, a opinião pública. Então, a minha sugestão é, a gente libera o corte dessa árvore e solicita, encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente, que a Secretaria de Meio Ambiente realize o acompanhamento da outra, né? Para ver se vai ser realmente necessário supressão ou não. Bom, se alguém não estiver de acordo, então, em suprimir apenas uma árvore e mantê-la outra sob análise, pode se manifestar. Então, o pessoal está de acordo, Cledir? Ok, aí a gente faz uma resolução, uma sugestão da Nelma aqui, fazer uma resolução do que a plenária decidir hoje, que daí entra como resolução, para a gente também se resguardar, porque como a gente está operando sem regimento interno, e a gente já está com 8 segmentos, então tá quase o quórum está quase cumprido, né? Então só para a gente também ter um documento com mais validação, então a gente torna isso público depois no Diário Oficial. O Cledir, esse corte dessa árvore vai ter a supressão dela, mas vai ser compensado com outra? Vai constar isso, né? Toda supressão, a não ser que seja risco de queda ou interesse público, é mediante supressão, compensação. Compensação. Tá bom. Assunto encerrado. Revisão do plano diretor. Vamos ver aqui. Retomada dos assuntos aí. O que ficou bom? Como eu já disse no início, né? O Felipe do Condurb, que é o coordenador da revisão do plano diretor pelo Condurb, já mencionou que estava pensando em retomar as reuniões para discussões. Eu não sei como é que está na prefeitura o estudo do plano, se está aguardando, eu acredito que estejam aguardando também alguma coisa dos conselhos. Pode falar, Cledir. A gente está, inclusive nós respondemos, né, o próprio Ministério Público, a gente está aguardando esses encaminhamentos junto com os conselhos, Condurb e Condama, e eu estou tentando trazer um ou uma urbanista para dar um resumão do que é o plano diretor e qual que é o papel do Conselho do Meio Ambiente dentro do plano diretor, que é para subsidiar os conselheiros aí a analisarem de acordo com a sua atuação o plano diretor. Então, provável aí que nas 2 ou 3 próximas reuniões eu já consiga trazer, eu já estou em diálogo com alguns urbanistas, algumas urbanistas, para dialogar e falar o que é, né, o plano diretor de maneira mais clara, né, porque alguns conselheiros ainda não estão confortáveis para opinar sobre o plano diretor, porque não tem conhecimento suficiente ainda sobre o plano diretor. Tem um conhecimento do que a gente apresentou, do que a gente encaminhou, que é as questões de informação e as diretrizes do Estatuto da Cidade, mas para trazer de uma maneira uma linguagem mais simples para o conselho. Então, estou tentando trazer esse profissional. Mas, novamente, eu friso aí a necessidade do conselho se debruçar sobre esse assunto para dar uma maior celeridade, porque o plano diretor já está se arrastando aí há 3 anos. Né? Inclusive, seria interessante o próprio conselho encaminhar uma correspondência para o CAU, né, para o Conselho de Arquitetura e Urbanista, aqui da nossa região, se não tem algum profissional que possa dar uma palavrinha aqui com a gente. Esse assunto, Cledir, de trazer alguém, eu até mencionei isso na última reunião,
E o pessoal até que não foi muito favorável mesmo. Os conselhos falaram que não havia Solange, acho que não lembro se foi a Solange que falou, a Marise, Márcia Marise, porque agora eu não sei se o pessoal está querendo mesmo. Eu acho que é o Luciano, quem que estava na reunião na semana passada, da última vez? Eu estava. Não foi falado a respeito disso? Eu acho que não. Falaram a respeito de que estavam tentando conseguir alguém, mas só isso. Você tem algum nome? Já houve alguma indicação, Cledir? Eu estou conversando, ela, se eu não me engano, ela atua em São Carlos. Agora eu não vou ter o nome, eu mandei e-mail para ela. Mas ela é em São Carlos. Se a gente conseguisse alguém da região, eu tenho alguns conhecidos que trabalham, que atuaram em revisão de plano diretor em São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Não, minto, Jundiaí. Jundiaí e uma cidade em Pernambuco. Então, estou conversando com eles para eles darem uma palavra também sobre o processo de revisão de plano diretor. E eu vou aproveitar também e perguntar, eu como representante da prefeitura, perguntar se hoje, né, nessa reunião, algum conselheiro tem uma contribuição mais incisiva a ser feita nessa temática, que daí eu já adianto também, né, porque eu vou retomar a revisão dos dados, né, que eu fiquei responsável pelo levantamento de parte dos dados para o plano diretor, inclusive foi encaminhado para vocês, então já para eu aproveitar isso e adiantar o serviço. Cledir, deixa eu fazer uma pergunta, posso? Cledir, posso? O Rodrigo pediu a palavra primeiro, Ronda, e depois você já complementa, você dá continuidade. Ok. A morosidade que está para a gente fazer essas avaliações está deixando a gente meio em saia justa com algumas pessoas. Então, eu acho que o nosso conselho deveria estar vendo com outros olhos essa avaliação do plano diretor. Já vem se arrastando há muito tempo, ficou um bom tempo aí sem ter nenhuma movimentação, vamos usar esse termo assim. Então, acho que está no momento da gente começar tem um pedaço do plano diretor, vamos fatiar ele em 5 pedaços. Vamos avaliar a primeira parte, para a gente não ficar voltando toda hora na mesma coisa. Toda vez a gente volta sempre os mesmos assuntos, são redundantes. A gente não está conseguindo dar andamento a esse plano diretor. Por quê? Porque a gente analisa um pedaço, a comissão está analisando um pedaço, daqui a pouco ela vai lá na frente, analisa outro, depois volta. Então, eu acho que está na hora da gente começar, assim, a fazer por partes. Vamos dividir esse plano diretor em algumas partes, vamos fazer as avaliações que cabem a nós fazer essas avaliações e falar, não concordamos ou sim concordamos. Porque tem algumas pessoas que estão aguardando esse plano diretor para fazer algum tipo de investimento. Eu já ouvi muito agora na campanha política, agora há pouco, na eleição, que tem várias pessoas lá que querem fazer algum empreendimento, mas não querem colocar dinheiro devido a não ter uma garantia se vai, se não vai, você entendeu? Então, acho que a gente podia picar esse plano diretor no que compete a nossa parte aqui. O que compete a nossa avaliação? Tais circunstâncias. Vamos fazer uma fatia de cada vez, daí decidiu, coloca em votação, pronto, aprovamos aquela parte, depois aprovamos outra, não aprovamos algumas, e assim indo, porque senão a gente vai ficar 10 anos aqui e não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir andar. Essa é uma visão que eu tenho, que eu acho que a gente poderia fazer algo melhor para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Minha vez? Sim. Ok, já que o Rodrigo disse de empreendimento, disse de... Bem, e nós acabamos de passar por uma crise hídrica, ainda, na verdade, nem acabou. E nós fornecemos, o Horto Florestal forneceu água para a CESP. Então, uma coisa que temos que ser incisivos é nós temos que manter o nosso manancial. Não podemos fatiar essa parte para algum empreendimento. É a nossa água. É a água da cidade. É a água do nosso.
Então, o manancial, nós temos que, não podemos deixar nenhum empreendimento, nenhum parcelamento, nenhum loteamento invadir aqui. Então, nós, como Conselho do Meio Ambiente, que temos que preservar o nosso futuro, a cidade, isso é uma coisa que temos que deixar bem claro no plano diretor. O manancial é sagrado. Seria isso a minha. Muito obrigada. Cledir, que eu acho que não ficou bem claro o que eu quis dizer. Eu entendi o que a senhora disse, dona Ronda. É que eu quis dizer assim que nessa parte, se não compete autorizar, nessa parte que está falando dos recursos hídricos, nós já cancelamos de uma vez. Falou, essa parte não está legal, não está legal, você tem que refazer esse plano diretor nesse sentido para que a gente para a gente avançar. É que eu falei assim que tem algumas pessoas que elas estavam perguntando por que a gente está enrolando em aprovar. Eles não entendem que tem que ter todos esses estudos. Eu quis deixar nesse posicionamento, não que a gente é obrigado a aprovar para o cara fazer um empreendimento em áreas de manancial, nisso. Não nesse sentido, quer dizer, eles acham que nós não queremos aprovar porque a gente está fazendo birrinha, porque a gente não quer apoiar. Então, nesse sentido que eu acho que a gente deve fazer uma avaliação do plano diretor na parte de recursos hídricos. Onde está aqui, não está certo essa parte. Vamos pegar, analisar, falar, não está certo? Corrige, faz de outra maneira, conserta. Dessa maneira que está, não pode. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que começar a dar andamento e falar assim, isso aqui está errado, você vai ter que corrigir. Isso está certo, isso está bom. Vamos andando. Então, nós temos que fazer essas avaliações, mas nessa parte dos recursos hídricos, está errado? Vamos colocar lá e falar assim, você precisa corrigir, nós não concordamos com isso, não autorizamos isso. Vamos seguir as leis todas corretas para que a gente possa fazer um bom trabalho. Mais alguma contribuição, pessoal? Porque uma sugestão de encaminhamento que eu daria é a gente encaminhar por e-mail. Temos com 9 presentes, 9 instituições, já está com quórum normal. Quer dizer, não tem quórum porque não tem regimento estabelecendo quórum, mas normalmente já daria o quórum suficiente aí para as discussões. Seria a gente encaminhar, a sugestão seria a gente encaminhar o e-mail daí para os conselheiros, salientando essa importância e não cobrando, né, mas solicitando para os conselheiros que se colocaram à disposição para o grupo de análise disso para dar um feedback mais célere para a gente poder dar avançando em cima disso, né? Porque o executivo está aguardando as deliberações do Condurb e Condama para poder abrir as audiências públicas, porque posteriormente a isso a gente ainda vai ter as audiências públicas para serem executadas. Então, a gente está ainda aí no segundo passo, que é a consulta junto com os conselhos, né? Então, a minha sugestão seria essa, de encaminhamento. Mais alguém? Está com 9 agora? Fariz Barreto. 9, a gente tem 9 segmentos presentes. Tá. Estou vendo 14 participando, mas deve ter suplente aqui também. Bom, pessoal. Então, ficou combinado. A gente vai ver esse encaminho, então, né? Cledir esse e-mail para os conselheiros, para dar um pouco mais de ênfase no trabalho. Tentar também ver com o Felipe do Condurb, porque as reuniões eram feitas em conjunto com essa comissão que a gente tinha para análise, para a gente dar uma acelerada aí, porque, como ele falou, 3, 4 reuniões, eu acredito que esse plano vai ser só no meio do ano que vem para frente, para resolver. E é isso que o pessoal está falando aí, o Rodrigo falou, vamos empurrando e não resolve nada, fica patinando no mesmo lugar. Bom, pessoal, não temos mais assuntos a tratar. Queria agradecer a presença de todos. A Nelma depois responde, você, Rosângela, se o seu titular está participando das reuniões, que eu não me lembro quem é. Eu tenho que conferir nas outras atas também, nas outras reuniões, para ver a presença. Tá. E aí a gente toma a próxima reunião, a gente vai marcar para dezembro. A gente vai ter essa reunião, já que é vídeo, né, conferência,
Eu acho que não temos problema. Está previsto para o dia 15, então está na primeira quinzena ainda de dezembro. É. Então, a maioria de nós não estamos de recesso ainda, então dá para rolar a reunião de dezembro. Ninguém está viajando pela pandemia, né? Ninguém está indo para praia, ninguém está saindo E mesmo de se casa. estiver, agora online dá para participar. Só não pode tirar filmado da praia para não deixar com a gente, né, com inveja. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Até mais, pessoal. Grato pela reunião.